Não deixa o medo da rejeição te paralisar. E o não nem sempre é uma rejeição, né? Porque a gente lê o não como uma rejeição, inclusive dos outros. Como assim você não quis sair comigo hoje? Como ele fica muito pesado, a gente fica com medo de falar e a gente analisa muito os nãos dos outros. Se ele for só uma colocação da pessoa... Então, gente, hoje não. Hoje não. Hoje não, mas amanhã talvez. Mas sim, assine o canal. É, E deixa um like. Like é um sim, né? like é um sim. A gente quer sims de vocês. Podemos? Não. Não. Eu não tô afim de gravar. Não, hoje não. Hoje não. Hoje não. Ele não. A gente tava aqui falando sobre a dificuldade que a gente tem de dizer não. Ai, é muito difícil. A gente fica com medo de desagradar. Nesse mundo dos contatinhos, parece que é tão difícil rolar um sim na vida, que daí a hora que tá rolando o sim, você fica com medo de um não seu estragar tudo. Outro dia aconteceu isso comigo e daí eu tava em pânico com o André, porque eu comecei a sair com um cara. E tava, tipo, bem no comecinho, né? Tipo, saiu umas 2, 3 vezes, aquela momento que você não sabe ainda qual vai ser a frequência de convites. E daí ele me chamou pra sair, mas numa semana, que era uma semana cretina, assim. Tava dormindo um pouco, cansada, exausta. Tava saindo uma gripe. Aquele dia que ele me convidou pra sair, eu não tava legal. Eu queria meu sofá, meu Netflix, dormir 9 horas da noite. Mas daí bateu um medinho de falar não, porque no dia seguinte eu ia trabalhar, no outro também, daí tinha aniversário da prima. A agenda tava lotada durante uma semana, se não fosse ali, só ia ser daqui a... E tava lotada real mesmo, não era desculpinha. Mas daí rolou aquela saia justa do tipo, puta, eu falo que eu não vou, combino outro dia e arrisco desandar essa história, ou eu vou gripada, querendo estar na minha casa e às vezes o date é ruim e daí eu vou ficar me culpando que foi ruim porque eu fui nesse dia meio morta Não, e o negócio desandou. Porque se você vai contra a sua vontade, pode ser que o negócio seja uma merda. Daí rola um efeito rebote, porque você vai ser mais mal-humorada, você vai dar umas patadas, na pessoa coitada nem sabe por que você tá dando uma patada e de repente... Nossa, eu faço isso direto. Você começa a dar umas patadas na pessoa porque você não tá afim de estar ali, né? Eu tinha um ex-namorado que eu terminei com ele no dia dos namorados. Foi assim, tipo... Essa história é maravilhosa. Não, Copa de 2014. Ele sempre inventava uns programas meio mico e eu sempre ia com medo de desagradar, porque no final das contas, toda relação é um pouco negociação, algumas mais, outras menos, mas nesse caso o menino fazia um bando de coisa que eu não gostava. Aí a gente foi pro primeiro programa, que eu achei um saco, fiquei criticando. Segundo programa, no terceiro, eu já tinha bebido todas. Mas desses programas que você fazia e não gostava, você falava pra ele que Não, não não gostava? falava. Eu ficava meio assim, vou engolir esse sapo, pra não falar não com medo de desagradar. E aí chegou nesse último programa, eu já tava tão de saco cheio, mas tão, que aí eu vomitei todos os nãos que eu não tinha falado durante toda a relação. Aí eu falei... Não aguento mais você, não aguento mais seus amigos, não aguento mais essa música que você gosta, não aguento mais esses lugares, não aguento mais nada, não aguento mais não. E o louco é que a gente começou a receber um monte de história de várias pessoas que não conseguem falar não de um monte de coisa, né? Tipo, mesmo a gente, assim, por exemplo, eu sou chata com comida. Quantas vezes eu já não fui num lugar, num restaurante que não tinha nada que eu gostava, eu comi uma comida que eu não gostava porque eu não quis dizer que eu não comi aquilo ou sugeri outro lugar. Por que não? Quantas vezes você já beijou uma pessoa sem estar tão afim assim, mas porque, né? No fundo você não queria dizer não e a pessoa achar que você não queria mais nada com ela. A Ana Canosa falou pra gente que tem uma pesquisa americana que fala que as adolescentes e jovens adultas estão a fim de transar, mas pra não desagradar o cara e não deixar ele totalmente na mão, elas fazem um sexo oral, sendo que elas também não estavam a fim de fazer sexo oral. Quantas vezes, às vezes você não tá meio saindo com uma pessoa e você não tá a fim de transar e você transa pra não decepcionar. Isso é muito comum e depois você se sente mal e é terrível aquilo, só porque você não queria falar, tipo, hoje eu não tô afim. Mesmo com amigos, né? Volta e meia ele fala, vamos pra aquela festa. Aí você fala, putz, né? Eu não vou ficar dizendo não pro meu amigo, vou lá pra agradar ele. E no final das contas, o negócio desanda. E parece que quando você já tá numa relação, você pode falar não porque você já é uma pessoa real, a pessoa vai te entender. Mas quando você ainda tá começando a sair, você quer impressionar, você quer agradar, você quer ser maravilhosa. E daí muitas vezes você se ferra, você não tá falando não pro outro e tá falando não pra você, né? Por que a gente não gosta de falar não pras pessoas? A gente listou 3 motivos. Tem esse que no começo, quando você tá saindo com as pessoas, você tem medo de que você fale não e a pessoa encare isso como uma rejeição. Porque a gente já disse muito não pra rejeitar as pessoas. A gente deu esse golpe. Já deu esse golpe e foi um jeito educado também de terminar a relação, né? Você vai dizendo não aqui, não ali, até a pessoa entender que você realmente não está afim dela, né? E
você lê as pessoas assim também, né? Que Total. assim, você convida uma pessoa pra sair. E ela fala que hoje ela não pode, que amanhã ela vai trabalhar, que depois de amanhã ela tem o jantar da prima. Que é o seu caso. Que era o meu caso, você acha que a pessoa não tá afim de você. Então você fica com medo de passar esse sinal errado E da e pessoa miar uma é- relação. Mas acho que nesse caso a solução é fala ou não, mas já propõe um programa com data. Ah, não, mas vamos se falar semana que vem. Não deixa a coisa no ar, assim. A Luísa Bono, que a gente entrevistou, ela falou um pouco isso, de como demonstrar interesse pela pessoa, né? Dizer pra pessoa que você prestou atenção em alguma coisa que ela falou. Então a pessoa falou de um que gosta de astrofísica, você manda um artigo de astrofísica. Não é só saindo com a pessoa que você tem que demonstrar interesse por ela. Gente, o celular e as redes sociais estão aí pra isso, né? Ou seja, se mostra interessado para além das saídas, né? Se faça presente, né? Segundo medo é de você ser passado pra trás, né? Porque nesse comecinho, gente, você começou a sair com a pessoa, talvez ela esteja saindo com outras pessoas ao mesmo Talvez, tempo. com certeza. Tudo bem, né? Tudo bem, porque você também tá saindo. Volta aquela sua criança de 7 anos na escola, você fica fazendo o quê? Guardando caixão. Porque você tem medo que se você vagar aquele lugar, outra pessoa vai pegar. A pessoa quer sair pra tomar um negocinho. Eu vou falar não, ela vai chamar a próxima pessoa. E se ela engatar uma relação com essa próxima pessoa e eu perder esse lugar pra sempre? E esse risco realmente existe em qualquer momento da situação também. Inclusive quando você tá numa relação. Você sair com a pessoa e não for legal, talvez o risco seja maior do que se você disser não e outro dia encontrar com ela. Quando você faz as coisas sem vontade, você faz as coisas meio mal feitas, né? Mas o que tá por trás desse medo, que eu acho muito surreal, é porque a gente se acha totalmente substituível, né? A gente se acha exatamente igual a outras pessoas. Se a pessoa não saiu com você essa noite, ela vai sair com outra pessoa tipo você, e essa pessoa tipo você pode pegar o seu lugar. Mas, cara, talvez você seja insubstituível. Cadê sua autoestima, o seu auto-amor? Tem que confiar no seu taco, no sentido de que, cara, se você disser não pra essa pessoa, a pessoa ainda vai querer sair com você, porque você é interessante. Isso é muito legal. Mesmo que você não goste do mesmo restaurante que ela gosta, você propõe uma outra coisa. E isso é o terceiro medo, né? Ah, que é o medo de desagradar o outro. Você fica com medo de desagradar a pessoa que você tá saindo, aí você começa a fazer as coisas por ela. Tipo esse meu ex-namorado. Não gosto tanto, mas eu vou. Não Assim. quero transar, mas eu transo. E no fundo, você tá se ferindo, né? Porque daí assim, a que preço você tá com a pessoa, né? Você tá fazendo um personagem, você tá editando a sua vida, e daí a pessoa vai estar super feliz, você tá péssima. História da transa, acho que é muito simbólico, né? Quando você transa e você não tá afim, é muito agressivo pra você e a pessoa nem percebeu. Mas é muito doido você fazer as coisas sem vontade só pelo outro, né? A pessoa não vai quebrar e a gente não tem que ter medo de deixar claro o que a gente gosta e o que a gente não gosta, né? Porque às vezes é isso, mas e se eu falar tudo que eu gosto, a gente não combinar? Bom, então aí não combinou. Essa pessoa que você E parte né? pra próxima, né? A Luísa Bono fala muito isso também, de o que é negociável e o que é inadmissível. Mostra pra pessoa, porque acho que quando você fala os seus não, você também tá ajudando a pessoa a te conhecer, né? Já um monte de gente me fala que gosta de mulher que fala assim, eu não gosto disso. Claro. Com personalidade, gente, porque senão fica esse lugar de agradar o homem, que também tem a entrevista da Luísa aqui pra vocês voltarem a ver. E daí você fala, gente, tem coisa mais sem graça do que alguém que fala, Esse tá bom, esse também tá bom. Isso também tá bom. É, porque tá numa relação é negociar com outra pessoa é diferente de você. Várias vezes você vai ter que fazer coisas que realmente você não tá tão afim assim, ir no almoço da avó de domingo, não sei o quê. Mas você também não pode estar o tempo todo fazendo coisas que você não gosta. não deixa o medo da rejeição te paralisar. E não nem sempre é uma rejeição, né? Porque a gente lê o não como uma rejeição, inclusive dos outros. Porque a gente fica com esse medo, mas é porque também a gente lê o não dos outros como tipo, como assim você não quis sair comigo hoje? Acho que a gente tem que tirar esse peso gigante do não, porque como ele fica muito pesado, a gente fica com medo de falar e a gente analisa muito os nãos dos outros. Se ele for só uma colocação da pessoa, tudo bem, né? E momentânea também, né? Não quer dizer que se ela disse não pra você hoje, ela vai dizer não pra você eternamente. O não precisa ser climão. E quando você diz não pra outra pessoa, você tá se respeitando, né? Eu acho que tem um limite, claro, entre o dizer não sempre, aí você vira uma pessoa chata, mas você se respeitar é o maior sinal de amor que você vai ter pra você mesmo. Você vai poder entrar numa relação, se isso for virar uma relação, de um jeito muito mais saudável, né? Porque acho que sim, a gente sempre vai ter que negociar, não dá pra gente só fazer as coisas do nosso jeito, né? Estar com alguém é abrir mão de coisas, é flexibilizar, mas você sempre tem que saber que horas isso tá passando dos seus limites, que horas você não tá afim. E falar não com jeitinho, explicar pra pessoa, né? Sim. Então, gente, vamos exercitar isso, poder falar não. Fale mais não quando você tem vontade de falar não.